Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto, dando adoração a Deus. Agora nós vamos vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio 10, 20 e 21. Amém? Vamos nos colocarmos de pé. Tomam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do louvor de vocês. Ele é o Deus de vocês, quem em seu favor fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Amém? Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, obrigada, Senhor, por estar aqui, para poder te engrandecer, louvar a Ti, Senhor. Obrigada, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo lar que temos, pela cama quentinha que temos, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos deu. Fica conosco, ó Pai, abençoe este culto. Fale aos nossos corações, Senhor. Amém. Que possamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos continuar em pé para louvar ao Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas e maravilhas, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de unção. No grau de unção, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei,
celebrando minha vitória, eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, eu quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, e grau de unção, e grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai surgir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Como é maravilhoso a gente estar aqui, né, na casa de Deus, né, louvando Ele. Tão bom, e estou tão feliz de estar vendo vocês aqui, Judite, Sabrina, Edson, meninas. Nossa, estou muito feliz mesmo, viu? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh,
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Nossa, que bom, né? Ver tanta gente aqui na igreja. E hoje temos bastante visitantes, né? Aqui, eu acho que eu já conheci vocês algumas vezes, mas eu não lembro o nome de vocês. Ah, sejam bem-vindos. Vocês aí atrás, sejam bem-vindos também. Eu acho que eles são amigos seus, Larissa? Ah, então tá bom. Aqui, todo mundo, aqui também todos já são de casa, né? Agora nós vamos, né, podem continuar em pé, irmãos. Vocês que têm, né, os seus dízimos e ofertas, né, este é o momento agora. Vocês, irmãos, né, que estão nos assistindo pela live, obrigada também, né, pela presença de vocês. E vocês também podem estar fazendo através do Pix. Amém? Menos de mim,
O seu Santo Espírito possa nos mover, ó Pai. Que o Senhor possa brilhar aqui, ó Deus. Que possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo. E que lá na rua, ó Pai, as pessoas possam nos ver. E que eles possam ver o Senhor através de nossas ações, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por ser sua filha, ó Deus. Obrigada, Senhor, por ter este privilégio, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço, ó Pai, que continue conosco a cada momento, ó Deus. Que o Senhor possa reinar em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa ser o centro das nossas vidas, ó Deus. Dos nossos lares, ó Pai. Que a paz do Senhor possa reinar em nós. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Vamos cantar novamente um refrãozinho dessa música? E eu quero que os irmãos cantem com força mesmo, para que Ele possa sempre estar dentro de nós. Amém? Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos
nossos irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Hoje nós temos as crianças. Vamos orar agora por elas. Estão com vergonha? Você ora. Vamos orar pelas crianças. Que a gente possa aprender com as crianças a ter a mesma humildade, o mesmo amor. E o louvor que nós cantamos agora, eu não vou pregar, fiquem tranquilos, mas ele fala que nós possamos diminuir e que Jesus apareça. E que Jesus apareça não só lá fora, mas que ele apareça aqui também, na igreja. Porque quando nós diminuímos e Jesus aparece, aí sim, nós somos cristãos. Amém? Quando ele brilha, aí sim nós somos verdadeiros cristãos. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais esse dia na tua casa, Senhor. Obrigada por cada irmão que está presente aqui. Obrigada por esses louvores, Senhor, que nós entoamos. Foram para ti, Senhor. Nós não merecemos e nós não queremos nenhuma glória. Nós entregamos toda a glória, toda a honra, todo louvor ao teu Filho, Jesus, porque ele é o Cordeiro que venceu, que morreu por nós, que ressuscitou, que está sentado à sua destra, Senhor, e que é dono de todas as coisas. E nós entregamos ao Senhor todo o louvor e toda a glória, Pai. Obrigada por essas crianças, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a vida delas, protegendo, ministrando ao coração delas, que elas possam crescer, Senhor, nos teus caminhos, que nada possa desviá-las, Senhor, do teu caminho, Senhor. Abençoe agora tudo que for ministrado na sala, Senhor, ao coração delas, que não seja apenas mais uma lição, mas que seja algo que faça diferença na vida delas, Senhor. E a tua palavra, ela sempre faz diferença nas nossas vidas, Senhor. Basta que a gente coloque em prática, que a gente deixe que a sua palavra nos transforme, Senhor. Obrigada também pelos dízimos, pelas ofertas, por cada irmão, Senhor, que pôde dizimar. Obrigada pelos empregos, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem aberto portas na tua casa. O Senhor tem feito, Senhor, maravilhas no meio do teu povo e nós te agradecemos, Senhor. E desde já eu te peço que o Senhor abençoe a irmã Inajá, que vai ministrar essa noite, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou ao coração dela e eu peço que o Senhor a esconda atrás da sua cruz, Senhor Jesus. E que ela venha falar aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. E que essa palavra possa nos transformar e fazer diferença nas nossas vidas. Que essa noite, Senhor, seja uma noite diferente. Que seja uma noite de salvação. Se há alguém aqui que ainda não é salvo, Senhor, que essa noite possa ser salvo. Possa sair daqui com a certeza de que tem a vida eterna. Vida eterna que foi conquistada por Jesus na cruz e que Ele oferece a todos, Senhor. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, no nome do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que estiverem na live também, sejam bem-vindos. E vamos continuar adorando ao Senhor. Agora um momento especial do culto, aquele momento de intercessão, momento de conversarmos com Deus, falarmos com Deus. Mas antes, nós vamos estar nesse mesmo campo de oração, mas agora pedir para um casal muito especial aqui da nossa igreja, que está assumindo uma responsabilidade grande, um desafio na realidade para as suas vidas, e nós vamos estar orando por eles nesse momento. Eu quero convidar o Leonardo, a Larissa, que vem aqui à frente, a família as famílias também, família do Léo, da Larissa, vem aqui à frente. Letícia, Fábio, toda a família. Para orarmos. Irmãos, já não é segredo, né? O Léo e a Larissa, eles estão indo para o Canadá, aceitaram um desafio de estudo, de trabalho, e a gente fica feliz, por um lado, né, que vai ter um desafio grande. Sempre quando a gente tem uma experiência internacional, para o nosso currículo, isso é muito bom. E às vezes tem oportunidade, irmãos, que aparece uma vez só na vida. Apareceu e eles estão aproveitando essa oportunidade de estar indo para um outro país para se especializar, estudar, trabalhar. Vai fazer falta o casal aqui, vai fazer falta. Vai ficar um período longo fora, mas depois retornam para cá, tá? Sempre retornam para cá. E aí tem as lives que vocês vão poder acompanhar de longe lá, ver participar do culto. E chegando lá, procure uma igreja presencial, que é muito importante, né? E a gente vai estar aqui orando pelo casal, que Deus abençoe esse casal maravilhoso, possa ter muito proveito nessa viagem de estudo, de trabalho, e possam voltar com uma bagagem bem maior, para honra, e tudo para a honra e glória do Senhor, porque é Ele que dá essas oportunidades, é Ele costurando a nossa história, e é muito bom esse momento agora de agradecimento. Mas antes de orar, gostaria de saber se o casal queria dar alguma palavra, alguém da família quer dar uma palavra para a igreja? Graça e paz, irmãos, amém. É uma alegria estar aqui nesse momento. É uma alegria com isso de tristeza, né, que o pastor falou. Agradeço a todos os irmãos que vieram, pessoal aqui de outras igrejas também que veio visitar a gente, os meninos. É uma bênção, né? A gente está nessa igreja, eu estou nessa igreja desde os 6 anos de idade. Estou com 31 anos, então 25 anos de IBM. E é uma bênção ter crescido aqui, né? Realmente é um desafio, a gente vai ali por 2 anos e vamos ver o que Deus tem preparado para a gente, mas é resposta de oração, Deus tem aberto as portas e a gente conta com a oração de vocês para que possa dar tudo certo e que em breve a gente se veja de novo também. E é resposta de oração. E agradecer a igreja por ter cuidado de mim lá no Ministério Infantil, quando eu era pequenininha, até agora, né? E sempre foi uma bênção. Eu sou muito grata a essa igreja, a minha segunda família, né? Crescemos juntos aqui, viemos juntos, nos convertemos, né? E é a bênção do Senhor. E é só agradecer por todos vocês aqui. Cada um de vocês tem um espaço muito especial no nosso coração. E quando vocês quiserem ir para lá visitar a gente, também está de portas abertas. Também, graças a paz, irmãos, eu queria também agradecer a presença de todos. É um desafio que a gente tem orado há um tempo e tem sido resposta de oração em nossas vidas. E a gente queria agradecer também cada irmão que veio hoje, que tem orado e mandado mensagens para a gente também,
porque tem sido muito importante para a gente, a nossa família, que tem dado também todo o apoio, suporte. É um misto de sentimentos, tem distância, tem tudo, mas hoje em dia com a internet a gente vai manter conectado com vocês, com a igreja, que tem as lives e tudo mais. Então, para a gente tem sido muito especial. Aqui é a minha primeira igreja, né? Me batizei aqui, e muito importante e especial para a gente também, porque tem os 2 pastores que fizeram o nosso casamento aqui, então todos amigos aqui representados também. É um momento de muita alegria para a gente e só agradecer mesmo. Amém. Alguém da família quer dar uma palavrinha? Ok. Cadê o fotógrafo? Tem um fotógrafo? Tem um fotógrafo oficial aí para tirar uma foto aqui da gente? Amém, que bom. Vou pedir a todos que se coloquem em pé, estendam uma das suas mãos em direção ao casal, os familiares também, direcione uma de suas mãos e vamos orar com imposição de mãos, porque é um desafio muito grande e que eles possam ser bênção nesse lugar para o qual eles vão. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Leonardo, da Larissa, ó Deus, que neste momento estão indo para um outro país, estudar, trabalhar, mas também, ó Pai, serão ali missionários, evangelistas, vão testemunhar do teu amor no outro país, pregar a tua palavra, e ó Deus, almas poderão se converter através deste casal. Abençoe estas vidas, Senhor, que possam ser bênção lá, como tem sido bênção aqui, nesta igreja, Pai Santo. Fortaleça, ó Deus, a cada dia mais a fé que eles têm no Senhor, e que tudo, ó Deus, que acontecer, que o Senhor esteja guardando, protegendo, dando um crescimento espiritual, crescimento na área estudantil, na área do trabalho, Senhor, que eles possam voltar daqui a 2 anos com experiências para contar a nós, Senhor. Abençoe os familiares que estarão aqui, ó Deus, com o coração apertado, mas sabendo que eles estão indo para um crescimento, para um amadurecimento, para um aprendizado, e o Senhor toma conta deles, Senhor, durante esse período que estiverem lá. Proteja, livra-os de todo mal, Senhor, das armadilhas, Senhor, do inimigo que anda em derredor, anda por todo lugar, ó Pai, mas pedimos a tua proteção, que os teus anjos acampem ao redor dos teus servos, Senhor, e proteja-os de todo mal. Que a viagem de ida seja uma bênção, que a viagem de retorno também seja uma grande bênção, Pai. Abençoe ricamente, Pai, o Leonardo e Larissa, para que eles possam sentir a tua graça, o teu amor, o teu poder sobre a vida deles, meu Pai. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Well, Deus abençoe. Larissa. Poder sentar, irmãos, não é um adeus, é um até logo. Eles retornarão aqui. Que Deus abençoe.
No final do culto tem um lanchinho aí na faixa, viu, irmãos? Obrigado a todos que estão nos prestigiando com a sua visita. Que Deus abençoe e possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Que o Espírito Santo fale conosco. Quero convidar a irmã Inajá, que foi convidada para trazer a mensagem do Senhor nesta noite, e que ela possa falar profundamente aos nossos corações. Nós vamos ter um momento de oração e ao mesmo tempo orar pela irmã Inajá, que vai trazer a palavra nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, que o Senhor tem feito maravilhas neste lugar, meu Pai. Obrigado, Pai, muito obrigado. Continuamos te pedindo, ó Deus, pelo nosso país, te pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, em especial, ó Deus, os membros desta igreja. Ó Pai, lembro agora da irmã Lígia, que está na UTI. O Pai, visite a tua serva, Deus, e que ela possa em breve sair para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, te pedimos pela vida do Tonhão, que já está se recuperando, pela vida do pastor Xande, que também está se recuperando, pela vida da Luciane, que já se recuperou, pela Jane Maciel, que já se recuperou, pela Zene, ó Deus, que já se recuperou. E o Senhor tem abençoado todos nós. Abençoe a vida do irmão Marcos, ó Deus, esposo da irmã Cleide, que o Senhor ainda está trabalhando na restauração daquela vida, meu Pai. Abençoe a vida dele, Pai. Abençoe a vida da irmã Naide, ó Deus, conforte seu coração, que ela possa se firmar a cada dia mais no Senhor. Quero te pedir uma bênção especial nesta noite pela vida da irmã Inajá, que vai trazer a mensagem do Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Que ela fale aquilo que o Senhor já falou no coração dela, para que nós outros possamos entender a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Que possamos sair daqui não cheios, mas transbordantes da tua palavra, meu Pai. Toma a tua serva nas tuas mãos, é o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Muito bom que você está aqui. Deus abençoe a sua vida. Que essa noite seja uma noite transformadora, uma noite que o Senhor esteja derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que se encontra em Marcos, capítulo 10. Vamos nos colocar de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. A palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho.
E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua presença, gratos ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus, nós agora pertencemos ao teu rebanho e temos a responsabilidade, Senhor, de pregar a tua palavra e falar do teu grande amor àqueles que não te conhecem. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, diante da tua presença, para declarar, Senhor, o nosso amor por ti, para declarar o quanto o Senhor é bom, misericordioso e bondoso para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer esse cuidado tão amoroso que o Senhor tem para com cada um de nós. Fale aos nossos corações, Senhor. Que seja uma noite, ó Deus, de salvação para aqueles que não te conhecem. Abre nossas mentes, tira, Senhor, de nós qualquer empecilho, perdoa o nosso pecado, Senhor. Ajude-nos a entender a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que todas as barreiras sejam quebradas e que a tua palavra fique gravada na nossa mente e nosso coração. São as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Olha, uma diaconisa se despontando. Obrigada, irmã. Muito obrigada. Esse texto é um texto muito interessante. Nós encontramos ele também em Mateus 20, ele relata sobre o cego, só que ele diz que eram 2 cegos, e ele não traz o nome desse cego Bartimeu. Lucas também, Lucas 18, ele fala, 18:35, ele fala desse mesmo texto, e ele também não traz o nome do cego Bartimeu. Nós sabemos que todas as vezes que o nome da pessoa na Bíblia é destacado, é para trazer a importância daquele ato que aconteceu e trazer a importância, não é, daquela pessoa, do ato de fé que ela teve para com Jesus. E é interessante nós entendermos, irmãos, que muitas vezes em nossas vidas, nós passamos por muitas situações difíceis. O cego aqui não foi diferente. A situação dele era muito difícil. Muito difícil. Talvez você esteja até passando, eu não sei. E você pode dizer, não tem mais solução o meu problema.
Mas nós sabemos que quando nós temos um Deus tão maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida dos detalhes da nossa vida, nós passamos a entender que não estamos sozinhos, mas nós temos um Deus maravilhoso que tem um cuidado todo especial para com cada um de nós. Então, isso é maravilhoso. Eu vejo que tem pessoas que sente-se que não é amado e precisa ficar suplicando, não é? Tem pessoas que ficam deprimidas. Nós temos um Deus que nos ama. E a atitude dele foi maravilhosa. Na condição de nós, pecadores, ele entregou o seu único filho, o Filho amado, para nos salvar e nos dar uma nova esperança de vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite, para glorificar, para exaltar o nome do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui ele começa, Marcos relata que esse cego chamava Bartimeu. Então, nós sabemos o nome desse cego. Mateus, ele fala dos 2 cegos e não tem nomes. E o detalhe, eu gostei dos detalhes que Marcos traz, são detalhes assim, importantes. E como eu sempre digo, detalhe é tudo, não é? Você não deixar nada passar despercebido é muito interessante. E eu gosto dos detalhes que Marcos aqui, ele traz para nós nessa noite, através da palavra do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, ele diz, a cura do cego de Jericó. Jericó não era de costume, Jesus nunca havia passado ali. Foi a primeira vez que Jesus passou em Jericó. Ele estava passando a caminho, irmãos, de Jerusalém, já para ser crucificado. Olha as oportunidades, hein, Larissa? Olha as oportunidades. E aquela oportunidade que Bartimeu teve foi assim maravilhosa, porque Jesus estava passando ali em Jericó. Nós sabemos que há 2 Jericós, a antiga e a nova. Jericó, se os irmãos abrirem as suas Bíblias, em Josué 4, do 24 ao 26, vai contar, Josué amaldiçoou aquela cidade e ela foi destruída com fogo. E Jesus estava ali passando, e o judeu, ele não morava. Tanto eu estava ouvindo até alguns pastores falando, os que vão para Israel e tudo, que quando eles vão em caravana, aqueles que são judeus, eles não entram em Jericó. Diz que até hoje, quem moram lá são os palestinos e de outras origens. Interessante, né? Interessante nós sabermos. E Jericó havia sido amaldiçoada por Josué. E Jesus estava ali passando, indo a Jerusalém. E, de repente, Jesus ouve um clamor. Ah, que maravilha! É tão maravilhoso quando nós clamamos. Quem nunca clamou ao Senhor por uma situação difícil, um problema difícil que não está nas nossas mãos para resolver aquele problema? E nós só temos uma única solução, é clamar, é pedir a Deus socorro. O clamor é isso, é você pedir a Deus socorro por aquela situação que você está vivendo. E aqui não foi diferente do cego Bartimeu. Você imagina esse cego Bartimeu aqui, ali, mendigando pão,
pedindo todos os dias, sem uma família. Que a Bíblia não diz que ele tinha família, e ficava difícil, igual hoje. Nós estamos de óculos aqui, eu estou enxergando todo mundo, assim, meio embaçadinho, que eu preciso de um óculos novo, mas estou enxergando. Mas antigamente não tinha oftalmo. Era difícil, não é? Quem começasse, igual mais para frente, nós vamos ver que talvez, fala de 2 cegos, mas talvez ele, porque ele diz aqui que ele pediu para Jesus que ele voltasse a ver. Então ele já tinha visão antes, ele perdeu por algum motivo, nós não sabemos o qual. Mas a dificuldade de enxergar era muito grande antigamente. Ele tinha essa dificuldade mesmo, não tinha essa ciência tão avançada como as de hoje, que faz até transplante, de córnea, e nós temos aí vários recursos, e antigamente não havia esses recursos. Então, esse homem ali, sofrendo, solitário, com a dificuldade que ele estava enfrentando da sua cegueira, e para sobreviver precisava estar ali pedindo. Era um pedinte, Então é triste para um homem, um jovem, porque ele não deveria ser uma pessoa tão velha. A Bíblia fala que o pai dele era Timeu. Então ele tinha um pai, ele tinha uma família, não a família dele construída de ter uma mulher e filhos. E talvez, por ele ser homem, um jovem, quem é que não tem esse desejo, esse sonho, não é? E nós vemos aqui o trabalhar do Senhor Jesus, quando estava passando de Jericó até Jerusalém, mais ou menos uns 27 quilômetros, e ele com seus discípulos estava passando, e de repente, quando ele ouviu, Jesus parou. Interessante você saber que quando você está passando por uma dificuldade, um problema difícil, você pode clamar, porque Jesus para te ouvir. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve o nosso desejo e ouve a nossa oração. Isso é maravilhoso nós sabermos. Não é? É convicção que nós devemos ter, que nós temos um Deus tão presente e cuidadoso para com a nossa vida. E aqui não foi diferente. Quando Jesus ouviu ali, ele parou e mandou com que esse homem, o Bartimeu, viesse até ele. Jesus falou: traga até a mim. Mas é interessante nós sabermos o quanto esse homem clamava com fé, porque ele não deixou aquela oportunidade passar. Cristo vai hoje passar. Quando eu li, eu pensei naquele hino que a gente canta do cantor cristão, os mais antigos sabem. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ele está aqui. Não deixe a oportunidade passar. Aproveita. Aproveita. Vamos abrir nossos corações diante de Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus. Foi isso que ele fez aqui, o Bartimeu.
Ele não deixou a oportunidade ali que era Jesus Cristo passar, mas ele aproveitou. E esse homem, ele traz para nós um exemplo assim, irmãos, de fé, de persistência. Porque esse homem, quando ele ouviu que Jesus estava ali passando, ele começou a clamar persistentemente. A sua fé foi exaltada ali através do nome de Jesus. E ele clamava e adorava ao Senhor através da sua voz levantando. E nós vemos que o texto nos diz, no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Cada vez mais esse homem gritava, não se calava. A multidão fazia com que ele ficasse calado, queria que ele se calasse. Mas esse homem não se calou. Ele venceu a multidão. Muitas vezes, irmãos, a multidão quer fazer com que nós nos calamos diante de alguma situação que nós enfrentamos. E é interessante um exemplo da palavra de Deus, que eu me lembrei assim que a palavra traz, de Zaqueu. Não foi diferente também. Zaqueu tinha uma pequena estatura, e a palavra de Deus, lá em Lucas 19, diz que ele queria ver Jesus, mas a multidão o impedia de ver Jesus passar. E ele teve que usar inteligência, estratégia, e subiu na árvore. Ele não deixou ser impedido pela multidão. Outro exemplo também que nós podemos ver aqui, irmãos, foi da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher era impedida de chegar até Jesus. A multidão impedia essa mulher, mas ela venceu a multidão. Talvez você tenha que vencer as multidões que estão ao seu redor, à sua volta, tentando deixar com que você tenha o seu objetivo alcançado, que você perca a sua fé. A multidão talvez esteja te oprimindo. Mas o Senhor Jesus aqui nessa noite, Ele traz para cada um de nós que Ele está disponível, com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E é maravilhoso nós podermos sabermos que nós podemos contar com o nosso Deus, com o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é o Mestre e Senhor de nossas vidas. Ele enfrenta e vence a multidão, esse homem. Venceu. Havia muitos obstáculos para que ele não fosse à presença do Senhor Jesus. E é interessante, nós sabemos que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ah, que lindo. Eu falo porque eu também já gritei assim. Já supliquei assim para o Senhor. Quando eu perdi meu pai, naquele dia que eu perdi meu pai, a minha filha Cristina estava fazendo 15 anos. E meu pai entrou no hospital, eu estava lá com a minha irmã. E quando falaram que meu pai havia falecido, eu já tinha perdido minha mãe. Eu comecei, irmãos, na hora, eu fiquei toda torta.
E levantei um clamor. Eu tinha o Otávio pequeno. O Otávio era pequeno. Me colocaram numa cadeira de roda. E eu comecei a gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. E de repente eu levantei. Aí o Otaviano voltou do serviço e me levou para casa. Minha pressão 6/5. Eu quase fiquei. Parecia, eu nunca senti aquela sensação assim. Era parecia que eu estava pegando fogo por dentro. Não fiquei com sequela, o Senhor me tirou dali e eu gritei. Eu lembro, nunca me esqueço, na minha volta, assim, tinha um monte de pessoas ali clamando por mim. E é por isso que eu estou aqui. E nós podemos sentir e contar com esse Jesus tão presente em nossas vidas. Se você está desesperançoso, se você já perdeu a motivação de estar na presença do Mestre, clame. Peça a Ele que renove o seu coração. Renove o seu amor para com Ele. Nós devemos, irmãos, ter prazer de servir ao nosso Mestre. Vocês notaram que quando o Senhor Jesus chamou ele e falou, manda ele vir, esse homem, de repente, jogou a capa e deu pulou, deu um salto. Porque quando nós vamos à presença do Senhor, quando nós estamos servindo ao Senhor, tem que ser assim, com alegria, com todo o nosso coração. E esse homem, quando ele joga a capa, essa capa, diz que alguns historiadores, eles dizem que essa capa era, os cegos tinham essa capa mesmo, que eles colocavam, para jogar as moedinhas, e ele largou a capa, que simboliza para nós cristãos, larga todo o passado para trás, todo o pecado, porque esse homem agora era um novo homem em Cristo Jesus. Ele teve um encontro maravilhoso e sincero com o Senhor Jesus. Uma nova vida. Vocês perceberam que quando nós lemos, diz que ele estava à beira do caminho, Do caminho ele estava. Mas no momento que ele encontrou Jesus, foi mudado a situação dele. Ele passa a pertencer a Jesus Cristo, o Senhor. Ele começa a andar ali seguindo o caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, nós podemos ver aqui esse homem, ele parou para ouvir, Jesus parou para ouvir esse homem. Às vezes você fala, eu nem vou falar mais, estou cansado de pedir. Já falou isso? Já falou? Não desista. Continue a pedir. Continue. Porque Ele está atento ao seu clamor. Ele está atento à sua necessidade. Então, não pare de pedir. Nós vemos aqui a Jane e tantos outros irmãos, a irmã Célia, que foi agraciada por Deus essa semana, que vendeu a sua casa, a igreja orando. Quantos pedidos o Senhor, nosso Deus, tem realizado em nossas vidas, na vida da nossa família. Nós somos gratos, totalmente gratos ao Senhor, pelo seu cuidado. Como é bom ter um Pai tão amoroso assim, ter um Deus tão presente e amigo, ajudador, provedor. Por isso, Larissa, não se preocupe.
Deus está com vocês, Léo. Não se preocupe. E a igreja, nós aqui, continuamos, não é, te sustentando vocês em oração. E aí nós podemos ver aqui o motivo pelo qual o Senhor Jesus parou ali, irmãos. O amor. Olha para vocês verem. Jesus estava indo para Jerusalém. Ali ele ia entregar a sua vida, tanto por eles quanto por nós. E ele teve ainda um tempo para ouvir e para atender o clamor daquele homem. Olha quanto amor o Senhor Jesus tem pela vida humana, não é? E o próprio Deus, lá em Mateus 7, ele diz que ele cuida dos passarinhos, cuida dos animais, cuida quanto mais de nós, não é? Por que você está tão aflito assim? Por que você está deprimido? Vá buscar diante de Deus e acrescente a sua fé. Peça ao Senhor que acrescente a sua fé em Cristo Jesus. Que você, que nós possamos buscar e confiar nesse Deus tão maravilhoso que é tão presente em nossas vidas. Então, Jesus parou ali, foi dar atenção. Ele se preocupou na necessidade do outro. Muitas vezes nós somos tão egoístas, irmãos, que nós não estamos nem aí para os outros. Só pensamos em nós. Não. Ore pelo aquele irmão. Ore pela família. E assim o Senhor vai abençoando. O Senhor vai trazendo soluções e quebrando barreiras e obstáculos. E aqui Jesus, ele chamou para que ele viesse, o Bartimeu. E é interessante, outra lição que a gente pode aprender com esse cego, a obediência. Ele veio até Jesus, saltando e pulando de alegria, e foi obediente. E ali ele pôde ter um diálogo, conversar com Jesus. E Jesus pergunta, né, o que queres que eu faça, que eu te faça? Sabe, a gente pode dizer, óbvio, né, ele queria ver, mas como ele poderia ter outro desejo no coração? Então Jesus pergunta, como pergunta para mim e para você. Porque Jesus quer ver em nossas vidas o que é prioridade. Não é? E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele fala, quero que volte a ver. Então, se ele quer que volte a ver, é porque ele já, não é, havia enxergado, e aqui ele queria aproveitar essa oportunidade. E é interessante, irmãos, que naquele mesmo instante, esse homem, ele voltou a ver. Mas ele não viu só aquilo que ele estava vendo ali, a multidão, ele estava vendo Jesus, ele enxergou mais. Porque quando Jesus ia passando, ele gritava, Jesus Cristo, Filho de Davi. Ele levantou um louvor espiritual, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, Rei da linhagem de Davi, da promessa, o prometido de Deus. O prometido de Deus. Tem misericórdia de mim. A misericórdia de Deus, ela anda conosco todos os minutos da nossa vida. E ai de nós, não é? A própria palavra de Deus diz que ai de nós se não fosse
as suas misericórdias. E a misericórdia nós sabemos que é a miséria, não é? Uma pessoa miserável, não é? Que precisa da graça redentora de Jesus Cristo. E nós, na função de... Nós já somos uma nova pessoa em Cristo, mas ainda nós estamos na nossa carne. Nós ainda não estamos com Cristo totalmente plena. Então, nós precisamos constantemente da misericórdia do Senhor Jesus, para que possamos vencer o inimigo que tão de perto tenta destruir a igreja de Jesus Cristo, que tão de perto tenta destruir a minha vida e a sua. Ele não está feliz com as nossas vidas. Então, ele procura fazer algo para nos tirar do caminho. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que nós temos um Cristo que padeceu ali na cruz por nós e que nos dá essa motivação e essa certeza, essa convicção de uma nova vida com Ele. Esse homem também, ele foi contundente no seu pedido. O que queres que eu te faça? E ele falou para Jesus. Jesus está passando e ele pergunta para você: o que queres, filho, que eu te faça? Abra sua boca e fale. Talvez essa seja a última oportunidade. Nós não sabemos. Não é verdade? Nós não sabemos, porque a vida não nos pertence. Nós não sabemos o amanhã. Não sabemos nem o daqui a pouco. Essa é a verdade. Então, nós precisamos e necessitamos da presença do Senhor constantemente. Então, nós temos esse acesso de falarmos tudo o que está no nosso coração, de pedirmos tudo aquilo que nós almejamos para a nossa família, para a nossa vida. E esse homem aqui, ele foi tão convicto do que ele queria e tão convicto de quem poderia ajudá-lo, que ele não teve dúvida alguma. Não teve dúvida. Ele simplesmente falou para o Senhor Jesus o que ele queria que Jesus fizesse para ele enxergar, que o Senhor fizesse para que ele tivesse uma vida transformada, uma nova vida. Porque é assim, irmãos. Quando Jesus passa e nós temos esse acesso com Ele, há transformação em nossas vidas. Totalmente. Ele muda. Muda a nossa maneira de agir. Ele muda a nossa maneira de pensar. Até de enxergar. Nós enxergamos além. Nós enxergamos com olhar espiritual. Nós enxergamos com a visão do Senhor Jesus. E esse homem aqui, ele teve essa experiência maravilhosa. Como eu e você tivemos. Nós também éramos cegos espirituais. E quando Jesus nos alcançou, nos amou e nos chamou, tudo se mudou na nossa vida. Tudo foi mudado. Ou, se ainda não foi, precisa ser mudado nessa noite. Que o Senhor passe na sua mente, no seu coração, abra os seus olhos, para que você enxergue. Abra os nossos olhos, para que haja transformação na nossa atitude, para que haja
transformação na nossa maneira de falar, para que haja transformação na maneira de nós tratarmos os nossos irmãos. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos estar atentos no chamado de Jesus. Ele nos chama com um propósito de mudança, a começar em mim e em você. E aí nós vamos mudar essa sociedade, porque eu creio que a Igreja de Jesus Cristo tem poder para isso. Você não? Você crê? Nós somos chamados com esse propósito de mudança para a nossa nação. Nós somos parceiros do Senhor Jesus. E Ele conta comigo e com você para essa transformação. Mas nós temos que ter os nossos valores, os nossos princípios na palavra. O diabo, o nosso inimigo, ele tenta colocar na nossa mente e até na nossa visão coisas que possam nos desviar do propósito para que o Senhor Jesus nos chamou. E nós, como servos atentos, nós devemos estar sempre olhando com esse olhar espiritual, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas e o inimigo seja envergonhado, em nome de Jesus. Esse encontro, essa atitude de Bartimeu foi assim maravilhosa. Ele foi resgatado, ele foi restaurado. Talvez alguém aqui precisa ser restaurado ou resgatado. Está à beira do caminho, ainda não está totalmente no caminho do Senhor Jesus. Precisa ser mudada alguma coisa. Talvez você ainda não foi liberto. Ainda há na sua vida um vício. Seja um vício ou pornografia, ou outras coisas que nos afastam do Senhor Jesus. E como servos do Senhor Jesus, nós temos que ter uma posição firme diante de Deus. A nossa palavra deve ser uma palavra firme, uma palavra que glorifica o Senhor, não uma palavra que destrói. Essa é a noite de transformação. Essa é a noite que Jesus está passando, tanto no meu coração quanto no teu. E Ele diz, eu estou aqui. É só você clamar que eu estou ouvindo. Eu quero te atender. Vocês sabem, irmãos, que o Senhor Jesus e o nosso Deus Pai e o Espírito Santo, Ele está conosco, nos ajudando. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que a gente fale. Abra a sua boca, clame. Diga ao Senhor. Ele ainda diz, o Senhor Jesus fala, tem vários versículos que Ele fala, se pedires, não é? Se pedirem em meu nome, eu vos ouvirei, vos darei o que vocês pedirem. Bata, e eu vos dou. Insista, clame, clame. A noite é essa, irmãos. A noite é essa. Que o Senhor esteja, nesse momento, visitando o teu coração e a tua mente. Que o Senhor esteja ouvindo e respondendo, porque nós sabemos que Ele responde muito bem. Que Ele responda o desejo do teu coração, segundo a sua vontade. Que o Senhor restaure a sua vida, o seu ânimo,
a sua motivação, o seu prazer de servi-lo. Nós somos chamados para glorificar ao Senhor. Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, que somos falhos, somos muitas vezes indignos, e através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos justifica diante de Deus. Que nós possamos, irmãos, nessa noite, aproveitar essa tão grande oportunidade, e que nós possamos deixar Cristo nos limpar profundamente, entrar no nosso coração e morar, e nos limpar, e nos transformar, e nos fazer vasos preciosos em suas mãos. Vasos úteis, valorosos. Que o Senhor nos encha de sabedoria. Que o Senhor nos encha de sabedoria, para que possamos discernir, para que possamos enxergar além, para que possamos envergonhar Satanás e derrotá-lo, porque ele já é derrotado em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que possamos gravar no nosso coração essa mensagem que a palavra do Senhor Jesus traz aos nossos corações nessa noite, que quando estivermos nos momentos difíceis ou nos momentos alegres, nós devemos clamar, nós devemos adorar, nós devemos glorificar o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, irmã Inajá, pela palavra que nos trouxe nesta noite, palavra de exortação, de edificação, consolação, noite de oportunidades, em que o Léo e a Larissa teve oportunidade e aproveitou. O cego Bartimeu teve oportunidade e aproveitou. Nesta noite nós temos oportunidades, aproveite. A oportunidade muitas vezes pode ser uma só e passar, e a gente precisa refletir sobre as oportunidades que Deus nos dá, para tudo, para trabalho, para estudo, para vida espiritual, emocional, oportunidades. Não deixe passar, pode ser a única na sua vida. Se você que já tem o Senhor Jesus, aproveita essa oportunidade para clamar mais: Senhor, faça mais parte da minha vida, Senhor, muda mais a minha vida, conforte e console mais a minha vida, Senhor. E se alguém aqui ou aí na live ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, esta é a oportunidade, não deixe passar. Entregue a sua vida para Jesus e pare de andar à beira do caminho e ande no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é este caminho, não tem outro, é o único. Siga por esse caminho se você já está no caminho. Se você está à beira, venha para o caminho, e que Deus o abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, encerrando o culto desta noite. Lembrando, hein, a família da Larissa, do Léo, franquearam um lanchinho para a igreja, não vão embora sem comer o lanchinho aí, tá bom? Vamos orar, e depois ainda tem o último louvor, vamos cantar para o Senhor.
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que falou profundamente aos nossos corações, uma palavra de encorajamento, de oportunidades, uma palavra de salvação. Muito obrigado pelo Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que nos tirou da beira do caminho e nos conduziu para o caminho. Muito obrigado pela vida do Léo e da Larissa, mais uma vez, Senhor, que o Senhor esteja com eles, aonde quer que eles estejam ali testemunhando, trabalhando, estudando, fazendo tudo para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Abençoe a cada irmão que esteve aqui no presencial, os irmãos que estão ali na live, que ouviram a Tua palavra, Senhor, abençoe, e que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações, possa ser profunda, possa penetrar na nossa alma, e que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre, amém, amém. Deus abençoe a todos. Em pé, vamos louvar mais uma vez. Que palavra maravilhosa, hein, irmã Inajá? E Deus tem abençoado tanta gente, né? E só Ele sabe o desejo do nosso coração. E Ele abençoou, né? Pelo menos a mim, e eu creio que muitos aqui também, né? A Larissa, né? Deus ouviu, né? A oração, né? Da família, as Janes e tantos outros irmãos aqui, amém? Então vamos louvá-lo, né? Vamos agradecê-lo por todas essas bênçãos, amém? E eu quero ouvir os irmãos louvando ao Senhor. Poder, a sua